Para financiar o ativo ou as aplicações, recorre-se a duas origens dos capitais: os capitais próprios e os capitais alheios. As prestações suplementares e os suprimentos são duas formas diferentes dos sócios de uma empresa financiarem a sua empresa. E a principal diferença está na sua natureza. É que as prestações suplementares são consideradas capital próprio, enquanto os suprimentos funcionam como um empréstimo que os sócios fazem à empresa e, portanto, trata-se de passivo, de capital alheio. É que, como referi, o ativo ou as aplicações obtêm o seu financiamento a partir de duas origens. A origem está no capital próprio ou no capital alheio. É que as prestações suplementares são capital próprio, muito concretamente outros instrumentos de capital próprio, é aqui que as vamos contemplar no balanço de uma empresa, enquanto que os suprimentos tratam-se de passivo. E, muito concretamente, no âmbito de um contrato de suprimento, um passivo não corrente, financiamentos obtidos. Quanto ao código de contas, para reconhecer, contabilizar um suprimento, vamos usar a conta 25, financiamentos obtidos, é uma conta de passivo, muito em concreto a subconta de participantes de capital, outros participantes, suprimentos e outros mútuos. Subconta 2532 é aqui que vamos proceder ao reconhecimento, creditando esta conta do suprimento, do empréstimo que o sócio realiza à sua empresa. Quanto às prestações suplementares, como sendo elas capitais próprios, elas vão ser contabilizadas na classe 5, no capital, em concreto 53, a conta 53, outros instrumentos de capital próprio. E elas então vão se refletir desta forma, através de um crédito na conta 53, no balanço da empresa, em outros instrumentos de capital próprio. Vejamos então o seguinte exemplo. Um exemplo sobre a contabilização de prestações suplementares, as tais que vão ser reconhecidas em capital próprio. Por deliberação da Assembleia Geral de 31 de março do ano N, foi aprovado o cumprimento da obrigação de prestações suplementares por parte dos sócios da ABC Limitada, no montante de 20.000 euros. A quantia a que cada sócio fica obrigado é proporcional à sua participação no capital à data de 31 de março. E nesta data, o capital era detido por 3 sócios. O sócio A e o sócio B detinham cada um 40% do capital. E o sócio C detinha 20%. E a 18 de maio foi efetuado o pagamento das prestações suplementares por parte dos sócios. Como as prestações suplementares serão no montante global de 20.000 euros, os 2 sócios que têm 40% do capital vão efetivamente entrar com 8.000 euros cada um e aquele, o C, que detém 20% do capital social, vai entrar com 20% de 20.000, ou seja, 4.000 euros. E como é que é feito o reconhecimento contabilístico? Pelo reconhecimento da deliberação relativa à exigência de prestações suplementares, nós vamos debitar a conta 26.8 e depois uma subconta que vai refletir cada um dos sócios e vamos debitar pelo respectivo valor 8.000 em relação ao sócio A e sócio B e 4.000 euros em relação ao sócio B, ao sócio C. E um crédito na tal conta 53, outros instrumentos de capital próprio, por 20.000 euros. E será este crédito que vai, efetivamente, dotar o balanço com 20.000 euros em capital próprio, que não é capital social, é outros instrumentos de capital, elevando-se o capital próprio da empresa, sem ser um aumento
do capital social. Quando fizermos o reconhecimento do pagamento das prestações suplementares, entrará o valor na conta de depósitos à ordem da empresa, debitando-a por 20 mil euros, e aquelas contas que anteriormente foram debitadas, as contas correntes dos sócios, serão agora creditadas. Quanto ao reconhecimento de um suprimento que é considerado, então, um empréstimo que os sócios fazem à empresa e, portanto, são considerados dívida, passivo. Temos que a entidade ABC Limitada pretende obter um financiamento a médio e longo prazo no montante de 150 mil euros. E em Assembleia Geral foi proposto pelo sócio Manuel o empréstimo por este à sociedade mediante a taxa de juro anual de 4,5%. Juros pagos no final de cada ano do empréstimo e o reembolso total no período a determinar pela gerência da empresa. A proposta do sócio foi aceite, tendo o montante sido transferido no dia 30 de abril do ano N. Ora, pelo reconhecimento do empréstimo do sócio, debitamos a conta de depósitos à ordem, o dinheiro entrou nas contas da empresa e creditamos o passivo financeiro, a conta 2532, outros participantes, suprimentos e outros mútuos, 150 mil euros, e este crédito vai fazer com que, a partir de agora, no balanço, tenhamos no seu passivo não corrente os financiamentos obtidos, agora dotados com valor de 150 mil euros. É um crédito que, efetivamente, aumenta assim o passivo da empresa. Os juros vão ser reconhecidos na conta 69.1, uma conta de gastos e, portanto, impacto na demonstração dos resultados da empresa. Mas atenção aos juros. É que os juros dos suprimentos obedecem a um limite fiscal. E se a empresa ultrapassar esse limite fiscal, terá de fazer depois, na sua declaração modelo 22, um ajustamento fiscal a crescer. É que a linha M do número 1 do artigo 23 do Código do IRC estabelece um limite, efetivamente, fiscal em relação aos juros de suprimentos. E a portaria 279/2014 de 30 de dezembro define o respectivo limite. É que aplicam-se dois limites distintos. Sempre que se trate de juros e outras formas de remunerações de suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios a uma pequena e média empresa, a classificação destas PMEs, como está no Decreto-Lei 372/2007, 6 de novembro, é fixado 6%, o spread a crescer à taxa Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida. Nos restantes casos, o limite é fixado em 2%, o spread a crescer à Euribor a 12 meses no dia da constituição da dívida. E se o montante dos juros reconhecidos em gastos financeiros do período, com impacto na demonstração dos resultados e nos resultados contabilísticos da empresa, ultrapassar o respectivo limite, teremos, no apuramento do lucro tributável, reconhecer ou fazer um ajustamento fiscal a crescer pelo excesso, pelo excedente, e aqui utilizar-se-á o campo 774, juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios à sociedade, artigo 23A, número 1, a linha M, ou seja, o quanto se excedeu o limite que a norma impõe, teremos de fazer um ajustamento fiscal a crescer. Ora, resumindo, quais as diferenças entre suprimentos e prestações suplementares? Os suprimentos estão regulados nos artigos 243 a 245 do Código das Sociedades Comerciais. As prestações suplementares nos artigos 210 a 213 também do mesmo Código. É muito importante a leitura destes artigos da norma, uma vez que há aqui várias situações que eu não estou a explicar neste vídeo. Quanto à sua natureza, os suprimentos tratam-se de um passivo, de uma dívida. As prestações suplementares, capital próprio. Os suprimentos têm como objeto dinheiro ou coisa fungível. As prestações suplementares, apenas dinheiro. Os suprimentos podem vencer juros, as prestações suplementares
Não. Os suprimentos são contabilizados na conta 253, as prestações suplementares na conta 53. E muito importante, os suprimentos permitem reembolso só após satisfação das dívidas a terceiros. Ou seja, nós, para reembolsarmos os suprimentos a um sócio, temos como prioridade que as dívidas de terceiros estejam devidamente satisfeitas. Em relação à restituição das prestações suplementares, elas podem ser restituídas, mas desde que a situação líquida não fique inferior à soma do capital e da reserva legal. Ou seja, é crucial que a boa saúde financeira da empresa seja efetivamente mantida. As garantias reais são proibidas nos suprimentos, também não aplicável o regime de garantias nas prestações suplementares e, no que diz respeito aos suprimentos, eles têm um caráter de permanência, ou seja, superior a 1 ano, e as prestações suplementares mantêm-se até deliberação de restituição. Estas são as principais diferenças entre suprimentos e prestações suplementares. Todavia, a leitura desta base legal é fundamental para efetivamente percebermos o que a norma de facto estabelece sobre ambas as figuras. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.